Você sabia que a Bíblia menciona tipos de pessoas que não podem ser salvas? Hoje vamos explorar isso em detalhes e revelar as advertências mais sérias da Escritura. Bem-vindos ao Evangelho da Transformação, onde exploramos as histórias e ensinamentos da Bíblia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. 1. Os incrédulos. A Bíblia é clara sobre a importância da fé em Deus para a salvação. Em João 3,18, lemos que quem não crê já está condenado, pois a incredulidade é vista como uma rejeição direta ao amor e à graça oferecidos por Deus, através de Jesus Cristo. E isso não é apenas uma dúvida ocasional, mas uma postura de coração endurecido que se recusa a aceitar a verdade divina. A incredulidade pode se manifestar de várias maneiras, desde a negação aberta até a apatia silenciosa. Vamos explorar como essa falta de fé pode impactar profundamente a vida espiritual de uma pessoa. Incrédulos muitas vezes se afastam da verdade por causa de experiências passadas, influências culturais, ou simplesmente por nunca terem realmente encontrado a mensagem do Evangelho de forma pessoal e transformadora. No entanto, a Bíblia nos chama a uma fé viva e ativa, uma fé que se expressa em confiança e obediência a Deus. Se você ou alguém que você conhece luta com a incredulidade, este é um convite para descobrir a esperança e a certeza que vem da fé em Jesus Cristo. Fique conosco até o final, pois vamos discutir formas práticas de fortalecer sua fé. 2. Os hipócritas. Jesus criticou fortemente os fariseus por sua hipocrisia. Em Mateus 23:27, ele os chama de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de impureza por dentro. A hipocrisia é viver uma mentira, aparentando uma santidade que não existe no coração. Esta duplicidade é rejeitada por Deus, que valoriza a autenticidade e a verdade. Os hipócritas são aqueles que fazem boas ações apenas para serem vistos e elogiados pelos outros, mas em seu íntimo, seus motivos são egoístas e distantes de Deus. A hipocrisia não apenas engana os outros, mas também afasta a pessoa da verdadeira comunhão com Deus. É uma barreira que impede a transformação genuína e o crescimento espiritual. No mundo de hoje, é fácil cair na armadilha de aparentar algo que não somos, especialmente nas redes sociais. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre viver uma vida verdadeira em Cristo e como podemos evitar a hipocrisia, buscando ser autênticos e transparentes em nossa fé. Não perca as dicas práticas que virão a seguir. 3. Os orgulhosos. O orgulho é um grande obstáculo à graça de Deus. Tiago 4:6 nos lembra que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. O orgulho nos faz acreditar que não precisamos de Deus, que podemos fazer tudo por nós mesmos. Essa atitude de autossuficiência nos separa da ajuda e da graça que Deus deseja derramar sobre nós. O orgulho pode se manifestar de muitas formas, incluindo a arrogância, a teimosia e a recusa em admitir nossos erros e fraquezas. A humildade é essencial para receber a salvação e para uma vida cristã frutífera. Ser humilde não significa ser fraco, mas sim reconhecer nossa dependência de Deus em todas as coisas. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta e nos abençoa de maneiras que não podemos imaginar. Vamos entender como a humildade pode abrir portas para a graça e o favor divino, e como podemos cultivar essa virtude em nossas vidas diárias. 4. Os impenitentes. Arrependimento é a chave para a salvação. Lucas 13:3 diz que se não nos arrependermos, pereceremos. Os impenitentes são aqueles que se recusam a reconhecer e confessar seus pecados, vivendo uma vida de negação e rebelião contra Deus. O arrependimento genuíno é mais do que apenas sentir-se mal pelos nossos erros. É uma mudança de coração e mente que nos leva a virar as costas para o pecado e a nos voltar para Deus com um coração contrito. A falta de arrependimento cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo-nos de experimentar sua plena graça e perdão. Deus nos chama a uma vida de constante arrependimento e renovação, onde reconhecemos nossas falhas e buscamos sua misericórdia. Vamos entender como essa mudança pode impactar profundamente nossa vida espiritual e nos trazer mais perto de Deus. Se você quer aprender a prática do arrependimento diário e viver em constante renovação, fique atento às próximas sessões. 5. Os amantes do mundo.
1 João 2,15 e 17, nos adverte sobre o amor ao mundo e como ele nos separa de Deus. Amar o mundo significa valorizar as coisas temporais mais do que as eternas. Essa obsessão nos afasta da verdadeira essência da vida cristã e nos leva a colocar nosso foco e nossas esperanças em coisas passageiras. O mundo oferece muitos atrativos, mas nenhum deles pode satisfazer a nossa alma como o amor de Deus pode. Essa advertência é um chamado para reavaliarmos nossas prioridades e desejos. Viver em amor ao mundo é seguir os padrões e valores que são contrários aos de Deus. Isso inclui a busca incessante por riqueza, poder, prazer e reconhecimento humano. No entanto, essas coisas não podem trazer a paz e a satisfação que Deus oferece. 6. Os falsos profetas. Jesus nos alerta sobre os falsos profetas em Mateus 7,15, dizendo que devemos reconhecê-los pelos seus frutos. Os falsos profetas enganam e desviam as pessoas da verdade, muitas vezes apresentando um evangelho distorcido que atende mais aos desejos humanos do que aos ensinamentos de Deus. É crucial discernir entre o verdadeiro e o falso ensinamento para permanecer no caminho certo. Os falsos profetas podem ser muito convincentes, usando palavras suaves e promessas atraentes. A Bíblia nos fornece critérios claros para identificar e evitar os falsos profetas. Eles podem parecer piedosos, mas suas ações e frutos revelam suas verdadeiras intenções. Vamos explorar como identificar e evitar os falsos profetas e como podemos proteger nossa fé contra esses enganos. Entender essa verdade é vital para a nossa caminhada cristã e para permanecermos firmes na verdade do Evangelho. 7. Os apóstatas. Hebreus 6,4-6 fala sobre a impossibilidade de trazer de volta aqueles que caíram depois de conhecer a verdade. Os apóstatas são aqueles que abandonam a fé após terem experimentado a verdade de Deus. Essa é uma advertência séria sobre a importância de perseverar na fé. A apostasia é um estado de afastamento total de Deus, mesmo depois de ter experimentado seu amor e poder. Isso é algo que deve nos fazer refletir profundamente sobre a nossa caminhada com Cristo. Perseverar na fé é um tema recorrente na Bíblia. Deus nos chama a permanecer firmes e a não voltar atrás. A apostasia não acontece de uma vez. É um processo gradual de afastamento. 8. Os blasfemadores contra o Espírito Santo. Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Mateus 12:31-32 destaca essa advertência. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar deliberadamente o poder e a obra de Deus. Este pecado é grave porque representa uma rejeição final e completa da salvação oferecida por Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente de outros pecados porque envolve um coração endurecido e uma postura de rebelião contra Deus. Entender a seriedade deste pecado é crucial para todos os cristãos. É um alerta para mantermos nossos corações abertos e receptivos à obra do Espírito Santo em nossas vidas. 9. Os desobedientes ao Evangelho. 2 Tessalonicenses 1:8-9 diz que aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo enfrentarão a punição eterna. A desobediência ao Evangelho é uma rejeição da mensagem de salvação e da autoridade de Jesus. Viver em desobediência é ignorar os mandamentos de Deus e seguir nossos próprios caminhos. Esta desobediência não é apenas uma falha moral, mas uma postura de vida que rejeita a graça e a verdade de Deus. A obediência ao Evangelho é fundamental para a vida cristã. Jesus nos chama a segui-lo e a viver de acordo com seus ensinamentos. 10. Os escarnecedores e zombadores. Provérbios 19:29 adverte que os escarnecedores e zombadores enfrentarão julgamentos e punições severas. Escarnecer e zombar da fé e dos ensinamentos de Deus é um sinal de desrespeito e incredulidade. Escarnecedores são aqueles que ridicularizam a verdade de Deus e zombam daqueles que seguem seus caminhos. Este comportamento é uma afronta direta a Deus e um reflexo de um coração endurecido e rebelde. 11. Os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais sexuais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Apocalipse 21:8
lista esses grupos como aqueles que terão parte no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Cada um desses comportamentos representa uma rejeição direta aos mandamentos de Deus. A covardia, a incredulidade, a imoralidade e outras práticas listadas são sinais de uma vida que não está alinhada com a vontade de Deus. Este versículo serve como um aviso sério sobre as consequências eternas de viver uma vida afastada de Deus. Deus nos chama a viver vidas santas e justas, afastando-nos de práticas que nos separam dele. 12. Aqueles que não confessam Jesus como Senhor. 1 João 4,3 afirma que qualquer espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Confessar Jesus como Senhor é essencial para a salvação, pois reconhecemos seu senhorio e seu sacrifício por nós. A confissão de Jesus como Senhor não é apenas uma declaração verbal, mas um reconhecimento de seu poder e autoridade em nossas vidas. Esta confissão é um marco da fé cristã e um passo vital para a salvação. Negar Jesus é negar a própria essência do Evangelho e a salvação que ele oferece. Vamos explorar a importância dessa confissão e como ela transforma a nossa vida espiritual. 13. Os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22:15 declara que fora da cidade santa estarão os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A mentira destrói a confiança e a integridade, afastando-nos da verdade divina. Aqueles que amam e praticam a mentira vivem em um estado constante de engano e ilusão, o que é completamente contrário à natureza de Deus, que é a verdade absoluta. Viver em verdade é fundamental para uma vida cristã autêntica. Deus nos chama a ser pessoas de integridade, que falam e vivem a verdade em todos os aspectos de nossas vidas. 14. Aqueles que se endurecem contra Deus. Hebreus 3:12 e 13 adverte contra um coração maligno de incredulidade que se afasta do Deus vivo e exorta a não se endurecer pelo engano do pecado. Um coração endurecido resiste à voz de Deus e à sua orientação, vivendo em rebelião e desobediência. Este endurecimento pode ocorrer de forma gradual, à medida que nos afastamos dos ensinamentos de Deus e nos deixamos enganar pelo pecado. É uma advertência séria sobre o perigo de permitir que nosso coração se torne insensível às coisas de Deus. Manter um coração aberto e receptivo a Deus é essencial para uma vida espiritual saudável. Deus deseja comunicar-se conosco e nos guiar, mas um coração endurecido impede essa comunhão. Estes são os 14 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas se permanecerem em suas condições. Essa é uma mensagem séria que nos chama a uma reflexão profunda sobre nossa vida espiritual. Reflita sobre essas advertências e busque alinhar sua vida com os ensinamentos bíblicos para viver plenamente na graça de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e comente. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.